Antes de começarmos, respire fundo. Porque o mundo em que você está prestes a entrar não é gentil, e muito menos justo. Este é um campo de batalha onde estratégia vale mais do que piedade, e onde até o menor erro pode se transformar no maior de todos. Aqui, magia é arma. Magia é poder. E a guerra, ela é inevitável. Eu sou Ana Nogueira, e este é o canal Locran. Seja bem-vindo, e bem-vinda, ao Império. Ao nascimento de uma lenda. Jacob era apenas um rapaz comum, com sonhos grandes demais para a vida que levava. Marcado por perdas, ele foi forçado a crescer rápido demais. Quando completou 18 anos, um decreto caiu sobre o Império. Um decreto que não escolheu apenas Jacob, mas todos. A guerra. Para muitos, foi uma sentença. Para Jacob, uma oportunidade. A chance de tentar realizar um sonho proibido, tornar-se um éravo. Agora, ele se vê no centro de uma guerra continental, onde magia e decisões moldam destinos, e onde um único erro pode ceifar inúmeras vidas. Se esse tipo de história te fisga, deixa o like agora e ativa o sininho. Assim, o YouTube entende que você quer mais episódios como este, e leva essa história para ainda mais pessoas. Prontos? Então feche os olhos, coloque os fones, e venha comigo. O capítulo começa agora. Capítulo 4, Primeira fase. O centro de convocação ocupava quase um quarteirão inteiro no setor oeste. De longe, parecia mais uma fortaleza do que um prédio civil. O concreto cinza tomava o horizonte, frio e liso, com janelas escuras que refletiam a neve que ainda caía. As luzes externas projetavam sombras retas no chão, e tudo ali parecia alinhado como se alguém tivesse desenhado cada centímetro com régua. O vento atravessava a roupa, carregando cheiro de metal úmido e óleo queimado. A fila se formava desde a calçada, cheia de jovens com rostos tensos demais para aquela hora. Alguns esfregavam as mãos sem parar. Outros olhavam para o chão como se estivessem tentando acordar de um sonho ruim. Jacob sentia o frio no rosto, mas o estômago parecia ainda mais gelado do que o ar. Léo chutava a neve, incomodado demais para ficar quieto. A gente devia ter fugido ontem. Ele murmurou, sem som de piada na voz. Sei lá, sumir no mato, viver de frutas e frustração. Não ia durar uma semana, mas pelo menos ninguém ia medir nosso pau. Jacob soltou um sopro de ar que quase virou sorriso. Não sei se funcionaria. Você funciona nessa parada. Agora eu? Léo olhou em volta, baixando ainda mais a voz. Cara, esses caras têm mais músculo no pescoço do que eu no corpo inteiro. Eu tô parecendo um gnomo que perdeu a tribo. Jacob respirou fundo. Não tinha resposta para aquilo. Não tinha resposta para nada desde que saiu de casa. Quando atravessaram o portão, o pátio se abriu em círculos marcados no chão, todos ocupados por duplas que esperavam instruções. Oficiais caminharam entre eles em silêncio pesado, pranchetas na mão, olhos frios. O barulho das máquinas vinha de dentro do prédio, grave, constante, como se o centro inteiro respirasse com dificuldade. Próxima dupla. Jacob e Léo avançaram quase empurrados pelo resto da fila. Pararam diante de uma mesa onde uma mulher de uniforme vermelho analisava papéis sem levantar o rosto. A máquina atrás dela emitia um zumbido que vibrava no peito, como se reconhecesse cada pessoa que chegava perto. Identificação. Os dois entregaram. Ela conferiu com calma, sem expressão, e apontou para o cilindro metálico ao lado. Primeira fase. Medição de mana. 1 por vez. Léo deu um passo à frente, mas Jacob viu o tremor no dedo dele. Léo tentou disfarçar entrando rápido no cilindro. Quando a porta fechou, o interior se iluminou de azul, e pequenas agulhas de mana se estenderam até tocar o corpo dele. Ele piscou rápido, engoliu seco, e ficou parado como se prender os ombros no lugar ajudasse. A máquina apitou. Aptidão mágica, média. A oficial registrou. Encaminhado para avaliação de unidade mágica. Léo saiu esfregando a nuca, a expressão dividida entre choque e orgulho. Média. Ele murmurou. Passei a vida toda achando que era incapaz. Agora descubro que sou medíocre. Subi de nível, porra. Jacob soltou um suspiro curto e entrou no cilindro. O ar cheirava a aço frio. Ele viu o reflexo do próprio rosto no vidro, pálido e tenso demais. Quando o núcleo acendeu, sentiu a pressão interna, como se algo empurrasse de dentro para fora. O calor subiu pelo peito, denso, firme, puxando uma reação que ele não sabia controlar. A luz aumentou. Mais um pouco. E mais. A máquina emitiu um som grave,
diferente do anterior. A oficial parou de escrever. Outro oficial se aproximou. Os dois trocaram um olhar rápido. A máquina apitou. Capacidade mágica alta. Fluxo estável. Resistência elevada. Encaminhado para testes especiais. Jacob saiu devagar. Léo olhou para ele com olhos arregalados. Isso não é bom, cara. Ele sussurrou. Você abriu uma porta que não dá para fechar. Jacob não respondeu. Nem sabia como responder. Foram guiados para o interior do centro, onde máquinas maiores formavam fileiras uniformes. O som das engrenagens era ensurdecedor, misturado ao de cristais sendo ativados e ordens curtas ecoando pelas paredes. Aquele lugar não parecia feito para acolher ninguém. Parecia feito para quebrar a primeira metade e selecionar o que sobrasse. Um instrutor que vestia um uniforme laranja queimado bateu um bastão no chão, fazendo um estalo seco atravessar o corredor. Afinidade mágica. 5 segundos para ativar. Quem falhar vai para o exército regular. 3 jovens tentaram antes deles. Um não conseguiu nem sentir a mana. Outro tremia tanto que caiu e se mijou todo. O terceiro desmaiou antes mesmo de tocar o cristal, convulsionando no chão. Oficiais arrastaram os 3 para a saída como se fossem peças defeituosas. Léo se encostou no ombro de Jacob. Se eu morrer, ele murmurou. Não deixa minha mãe vender meus livros. Certeza que ela vai tentar. A veia é viciada em vender minhas coisas. Jacob respirou fundo, tentando ignorar o medo do amigo e o próprio. Chamaram o nome dele. O arco metálico tinha um cristal no centro, transparente e frio. Ele colocou a mão sobre ele, e a sensação foi imediata. Um frio cortante subiu pela pele, mas algo quente veio de dentro, se movendo como um impulso que sempre esteve ali, esperando ser puxado. Um choque do frio absoluto que vinha do dispositivo e do calor que vinha de dentro dele. A luz acendeu de uma vez. Forte demais. O instrutor deu um passo atrás. O corredor se iluminou como se o sol tivesse entrado ali dentro por um segundo. Jacob tirou a mão, assustado com a própria reação. Alta afinidade. Fluxo excepcional. O instrutor marcou na prancheta. Pré-aprovado para a seleção Erevo. Jacob não conseguiu respirar por alguns segundos. Léo bateu na cabeça dele com a palma da mão. Você é um problema ambulante. Murmurou. Se a guerra não te pegar, algum general vai, e espero que não seja para segundas intenções. Léo. Jacob tentou falar algo, qualquer coisa. Cala a boca, você vai arrasar. Eu que tô ferrado. Chamaram o nome dele. Léo colocou a mão no metal. Jacob viu o ombro dele subir devagar, como se ele tentasse impedir o corpo de tremer. A energia tocou a pele dele como pequenos choques rápidos, e Léo cerrou os dentes. A luz demorou meio segundo a mais do que a de Jacob, mas quando acendeu, iluminou tudo com força igual. O instrutor ergueu o rosto, surpreso pela primeira vez. Afinidade alta. Fluxo consistente. Encaminhado para avaliação avançada. Léo piscou, confuso. Tá de sacanagem. Sou avançado agora? Eu? Olhou para Jacob, incrédulo. Se eu sou avançado, o sistema tá quebrado. Porra, vamos logo antes que façam eu refazer. Jacob riu, mas o som saiu curto demais. Eles foram direcionados para a próxima sessão. A neve continuava caindo lá fora, fina e silenciosa, mas ali dentro nada parecia silencioso. Nada parecia seguro. Cada passo era um aviso. O dia mal tinha começado e já estava claro que nenhum dos dois sairia dali igual. A terceira fase ficava no fundo da estação, além de um corredor onde o ar parecia esquentar e esfriar ao mesmo tempo. O teto era mais alto que nas outras salas, iluminado por lâmpadas brancas que deixavam tudo com aspecto clínico demais. Havia uma fila de candidatos encostados na parede, sentados no chão frio, alguns curvados, outros pálidos como mármore. Alguns tremendo, outros segurando cestos de vômito e outros sangravam pelos olhos e narizes. O cheiro de suor ácido e metal superaquecido tomava o ambiente. Algumas manchas escuras no piso sugeriam que aquilo ali já tinha visto muita coisa pior que medo. Oficiais vestindo um uniforme branco caminhavam de um lado para o outro com pequenos núcleos esféricos presos a suportes metálicos. Eram os núcleos táticos arcanos, modelo N3, apelidados pelas fileiras inferiores de núcleos ONI. Pareciam simples demais para o que podiam fazer, esferas do tamanho de um punho, cobertas por inscrições mágicas tão finas que pareciam arranhões de agulha. Cada uma pulsava luz fraca, como se respirasse sozinha.
Um candidato à frente tentou canalizar energia no núcleo. A esfera brilhou, vacilou, estalou. Ele deu um grito agudo quando uma faísca correu pelo braço dele. O brilho oscilou de novo, depois explodiu numa chuva de fagulhas brancas. Ele caiu de costas, mãos no rosto, arranhando o chão em desespero. Médicos o puxaram para trás, sem qualquer urgência, como se aquilo fosse rotina. E talvez fosse para eles, mais um dia normal. Próximo. A voz do oficial ecoou pela sala, dura como ferro batido. Léo virou para Jacob, inquieto demais para esconder. Vai você. Eu juro que se eu encostar nesse negócio agora, eu desmaio e viro estatística. Literalmente. Jacob sentiu a boca secar. O cheiro de metal queimado parecia entrar pela garganta. Ele viu os oficiais observando tudo como quem espera que alguém caia, não por sadismo, mas porque era assim que o processo funcionava. A dor fazia parte. O risco fazia parte. Jacob Eberhard. O oficial chamou, sem levantar o olhar da prancheta. Jacob avançou. As mãos tremiam, mas ele não tentou parar. Fingir calma nunca funcionava. O oficial ergueu o núcleo ONI. De perto, parecia pesado demais para ser carregado com uma mão, e ainda assim ele segurava como se fosse uma maçã. Segure firme. Não deixe o fluxo quebrar. Pensamentos dispersos podem causar instabilidade. O oficial falou sem emoção, como quem repete a mesma frase 100 vezes ao dia. Jacob pegou a esfera. Por pouco não deixou cair. A superfície era gelada, quase dolorosa. O peso puxava o braço para baixo. Era como segurar um pedaço compacto de metal e gelo ao mesmo tempo. A textura parecia lisa, mas havia um zumbido fraco percorrendo o núcleo, vibrando na palma da mão dele. Respirou fundo. Fechou os olhos por um instante. Sua mente virou um redemoinho desordenado, a mãe segurando o papel da convocação com as mãos trêmulas, Lívia segurando o rosto dele como se conseguisse impedir o futuro, Diana correndo pelo quintal enquanto Samuel ria alto, o sol batendo no uniforme do irmão antes da missão final. Tudo se misturou em um peso que apertou o peito. E então, veio o fluxo. Não um jorro explosivo. Não um impulso difícil de controlar. Mas um fio quente, constante, como água saindo de uma nascente escondida. Ele guiou esse fio até o núcleo, deixando o calor percorrer o braço. A esfera respondeu com um brilho suave. Depois forte. Depois firme. A sala ficou mais silenciosa. Os oficiais se aproximaram alguns passos, atentos. O brilho subiu de intensidade, estabilizou, e então uma segunda luz se formou no centro do núcleo ONI, como se um feitiço estivesse prestes a nascer. Antes que algo maior ocorresse, a trava de segurança captou o fluxo e desligou a reação. O núcleo apagou. Jacob abriu os olhos devagar. As mãos ainda tremiam, mas não era medo, era descarga da própria mana. O oficial consultou o visor metálico preso ao braço. Fluxo contínuo. Estabilidade alta. Conexão plena. Ele levantou o olhar. Potencial para combate aéreo avançado. Pré-selecionado para treinamento Erevo. Jacob precisou de alguns segundos para entender que tinha passado. O ar entrou nos pulmões como se tivesse esquecido de respirar até aquele instante. Léo apareceu ao lado dele tão rápido que bateu o ombro no dele. Eu sabia. Léo sorriu, mas os olhos estavam úmidos. Sabia que você ia fazer essa bola maldita brilhar como uma estrela. Só tenta não esfregar isso na minha cara, tá? Não quero ninguém esfregando bolas na minha cara. Jacob soltou um riso fraco, mais um suspiro do que riso. Eu nem falei nada. É justamente por isso. Léo empurrou o braço dele. Você faz parecer fácil e isso me dá vontade de sentar e chorar no canto. Idiota. Eu te amo também. Chamaram o nome de Léo. Ele parou, respirou fundo como alguém se preparando para pular num lago congelado, e caminhou até o oficial. O núcleo ONI foi entregue a ele. Léo segurou a esfera com as duas mãos, como se o peso fosse maior do que realmente era. O metal vibrou assim que tocou sua pele. Por um segundo, Léo pareceu hesitar. Só um segundo. Depois ergueu o queixo, estreitou os olhos e canalizou. A energia veio como um estalo. Um clarão rápido correu pela superfície do núcleo. Pequenos raios se espalharam pelos dedos dele, como descargas elétricas procurando saída. Ei, calma. Léo murmurou para si mesmo, puxando um fio de ar entre os dentes. Eu tô aqui. A luz aumentou. Outro clarão. E então a trava de segurança ativou antes que o núcleo tentasse reagir de forma perigosa.
O brilho apagou. Léo soltou o ar com tanta força que pareceu rir e desabar ao mesmo tempo. O oficial anotou. Afinidade alta. Estabilidade irregular, mas promissora. Encaminhado para avaliação tática. Léo virou para Jacob. Bom, ele levantou o núcleo apagado como se fosse um troféu deformado. Acho que não explode. Isso significa que eu mereço jantar hoje. Jacob deu um leve empurrão no ombro dele. Você se saiu bem. Claro que sim. Léo ergueu a sobrancelha. Eu sou maravilhoso sob pressão. Você que vive preocupado à toa. Mas havia medo no fundo do sorriso dele. E Jacob viu. E Léo sabia que Jacob tinha visto. Eles não falaram mais nada enquanto devolviam os núcleos aos oficiais. Ao fundo, mais um grito ecoou quando outro candidato falhou no teste. O som reverberou pelos dois. Porque agora não era apenas medo. Era certeza de que estavam dentro. E não havia caminho de volta. O corredor da última fase parecia mais estreito do que realmente era. As paredes estavam cobertas por painéis metálicos que refletiam luz branca demais, dura demais, como se quisesse expor cada falha dos candidatos. O cheiro de antisséptico misturado a suor seco deixava o ar pesado. Equipes médicas corriam de um lado para o outro com trajes alaranjados e vermelhos, carregando pranchetas, máscaras e tubos com líquidos transparentes. Oficiais observavam tudo com olhos duros, avaliando postura, respiração, hesitação. Nada passava despercebido. Jacob tentou acompanhar as ordens sem pensar demais. Correr. Subir rampas. Desviar de lâminas de luz que cortavam o ar. Manter o foco enquanto rajadas de vento congelado batiam no rosto, simulando altitude. O ar entrava pelos pulmões tão frio que ardia, mas ele continuava. Sentia o corpo reagir antes da mente, e isso o assustava um pouco. Parecia que aquela parte dele sempre existiu, só estava esperando ser acordada. Responda. Uma voz metálica ecoou ao seu lado. Você obedece ordens sem hesitar? Jacob engoliu o ar, ainda correndo. Obedeço. Já perdeu alguém em combate? As pernas dele quase falharam. Quase. A memória veio como uma lâmina. Samuel sorrindo pouco antes de sair para a última missão, a mãe chorando no chão, a tia tentando segurar o mundo inteiro com as mãos trêmulas. Já. Jacob respondeu baixo, mas firme. A luz piscou no visor do avaliador. Ele anotou algo sem levantar os olhos. Medo de altura? Não. Já desmaiou sob pressão? Não. A sessão continuou, sem respiro, sem pausa. Quando finalmente o soltaram, Jacob caminhou até uma cadeira metálica encostada na parede e desabou nela. O corpo inteiro latejava. O suor escorria pelas têmporas e pela nuca. O ar parecia mais pesado ali dentro, como se a sala inteira estivesse comprimindo seus pensamentos. À frente dele, Léo estava jogado no chão, braços abertos, ofegando como se tivesse corrido uma maratona no deserto. Mano, Léo gemeu, virando o rosto para o lado. Eu não nasci para isso. Meu corpo foi projetado para o amor e para massagear lindas damas, não para correr atrás de uma luz assassina. Jacob apoiou o cotovelo no joelho e deixou a cabeça cair um pouco, tentando recuperar o ar. Você correu bem. Eu quase morri 3 vezes. Léo ergueu a mão sem forças. E tudo isso antes do café da manhã. Isso devia ser ilegal. Um médico parou ao lado dos dois. Sem humor. Sem emoção. Conferiu a prancheta como se estivesse lendo uma lista de compras. Jacob Eberhard. Ele começou. Resistência alta. Cardiovascular excelente. Reflexos acima do padrão. Respostas psicológicas estáveis. Perfil emocional compatível com treinamento de alto risco. Liberado para a próxima etapa. Jacob ouviu as palavras, mas parecia que o som chegava distante, como se estivesse debaixo d'água. Liberado. Para a próxima etapa. Para um futuro que desde pequeno ele tinha certeza que queria, e que agora estava perto de realizar. Ele abaixou o rosto, tentando controlar a respiração. Não sabia se queria rir ou chorar. Talvez as duas coisas ao mesmo tempo. Kay. Léo cutucou o pé dele com a ponta da bota. Não desmaia agora. Eu preciso de alguém para me carregar até a saída se eu falhar. Você não vai falhar. Jacob, eu falhei em amarrar meu cadarço na primeira tentativa hoje de manhã. Léo colocou a mão no peito. Meu corpo não veio com garantia. Ainda assim, se levantou. Vacilando. Um oficial o chamou. Léo caminhou devagar, como se a gravidade tivesse dobrado só para ele. Ao chegar na marca,
Tentou endireitar a postura, mas o rosto não escondia nada. Estava exausto, tonto, o suor escorrendo pelas costas. Leonardo Vaz. O médico anunciou, lendo o relatório. Início do teste. Léo inspirou fundo. Soltou o ar. Murmurou algo que Jacob não conseguiu ouvir, mas parecia um por favor. Corpo, coopera só um pouco. E começou. Correu. Tropeçou. Recuperou o passo. Subiu a rampa. Escorregou meio segundo depois. As lâminas de luz passaram perto demais, obrigando a se jogar para o lado. Um jato de ar frio bateu no rosto dele e quase o derrubou. As mãos tremiam cada vez que tentava reagir. A respiração saía rápida demais, desconcertada. Jacob se inclinou para frente na cadeira, como se pudesse ajudar só com o olhar. Um avaliador observava Léo com expressão indecifrável, anotando a cada erro, a cada hesitação, a cada segundo de atraso. Léo terminou o percurso praticamente desabando nos últimos 2 metros. O médico se aproximou, impassível. Reflexos abaixo do padrão. Resistência física insuficiente. Instabilidade sob pressão. Leonardo Vaz, ele ergueu o olhar, desqualificado para treinamento de combate. Léo ficou parado, sem entender de imediato. Então, é isso? Perguntou, quase sem voz. Você será direcionado para avaliação mental e tática. Você não é apto para o combate, mas possui uma alta aptidão com mana. Parte dos candidatos segue esse caminho. O médico virou a prancheta. Próximo. Léo ficou ali, parado, tentando processar. Jacob se levantou sem pensar e caminhou até ele. Léo. O amigo ergueu os olhos, tentando parecer despreocupado, mas o sorriso que tentou dar não chegou aos olhos. Relaxa. Eu sabia. Ele ajeitou o casaco como se estivesse tudo bem. Meu corpo é tipo um gato preguiçoso. Só funciona quando quer. Você tentou. Mais do que qualquer um aqui. Eu tentei sobreviver. Léo deu uma risada fraca. E quase falhei miseravelmente. Jacob colocou a mão no ombro dele. Você não falhou. Só, não é o seu campo. Léo respirou fundo. Engoliu um nó na garganta. É? Murmurou. Não é. O silêncio ficou pesado, mas não vazio. Pesado de verdade, como se tudo entre eles tivesse mudado um pouco, mesmo que continuasse firme. Léo passou a mão no rosto e olhou brevemente para Jacob, sem desviar. Só, não esquece de mim lá em cima, tá? Ele tentou sorrir. Quando você estiver voando e quebrando geral e sei lá o que mais esses malucos fazem. Jacob sentiu o peito apertar. Eu não vou a lugar nenhum sem você. Léo deu um empurrão leve nele, disfarçando a emoção. Não precisa mentir só porque tô sensível. Uma pausa curta. E então, para quebrar tudo de propósito, Léo se virou, relaxou o corpo e soltou o mais alto, explosivo e desafinado peido que poderia ter produzido naquele momento. A sala inteira olhou. Jacob arregalou os olhos. Léo apenas colocou as mãos na cintura. Melhor aliviar a pressão pela porta de trás do que desmaiar de nervoso. Ele levantou o queixo. Sério. Ciência. Jacob riu. Riu de verdade. E sentiu o medo diminuir só um pouco. Porque Léo estava ali. E isso era suficiente. Por enquanto. Quando Jacob e Léo foram separados, o corredor passou a parecer bem maior, ou talvez só mais vazio. Léo seguiu para a ala leste, escoltado por 2 avaliadores que falavam baixo entre si e anotavam tão rápido que parecia que a prancheta ia pegar fogo. Ele olhou para trás uma última vez. Ei, se eles tentarem abrir minha cabeça, avisa minha mãe que eu pedi um aumento. Léo murmurou, piscando com um sorriso torto. Jacob levantou a mão num aceno discreto. Queria dizer algo. Não conseguiu. Léo desapareceu nos corredores destinados aos candidatos mais cerebrais, administração estratégica, tecnologia, pesquisa, inteligência, logística, medicina, psicologia aplicada e, claro, a parte que ele mais amava, desenvolvimento e engenharia dos núcleos mágicos, como o núcleo ONI. Jacob seguiu para a parte de trás do prédio, junto com mais 50 aprovados. Era como caminhar para dentro de outra realidade. Os muros ao redor eram altos, reforçados com placas de aço e runas que brilhavam levemente, como se observassem cada movimento. Os refletores iluminavam a área com uma luz fria, expondo tudo sem piedade. Torres de observação vigiavam do alto, soldados imóveis como estátuas. O chão de terra batida tinha marcas pretas de queimaduras,
crateras de explosões antigas e pegadas secas que terminavam abruptamente, como se a pessoa tivesse volatilizado. Os gritos vinham de todo lado, ordens curtas, falhas, impacto de projéteis mágicos e explosões abafadas. O ar cheirava a ozônio e pânico. Jacob tentava acompanhar o grupo, observando quantos mancavam, quantos tinham sangue seco nos olhos e nariz, quantos seguravam o núcleo ONI como se fosse um animal selvagem prestes a mordê-los. Os instrutores esperavam no centro, alinhados como uma formação de pedra. No chão, caixas retangulares com dezenas de núcleos ONI organizados por níveis de intensidade. A voz de um deles cortou o ar como uma faca de gelo. Teste prático de campo. 2 falhas e você está fora. Não importa quem é, de onde veio ou quem espera por você lá fora. Jacob sentiu o coração bater fundo no peito. 2 falhas. Era uma sentença. Primeiro exercício. Manobra de elevação. Eles foram levados até uma fileira de plataformas circulares, cada uma marcada com runas apagadas. Jacob tomou posição na sua, tentando não olhar para os outros. O instrutor caminhou entre eles, observando mãos, postura, tremor, medo. Fiquem parados. Núcleo ONI na mão. Aguarde o sinal. Não tentem ativar antes da hora ou vão se explodir sozinhos. Jacob segurou o núcleo metálico e sentiu imediatamente a temperatura fria invadir seus dedos. Era como segurar um pedaço de noite sólida. Ao seu lado, um garoto murmurou. Eu não sei se consigo. O instrutor nem olhou para ele. Então faça melhor do que acha que consegue. O sinal veio, um estalo mágico seco que vibrou no ar. Jacob puxou mana como quem respira pela primeira vez. Seu corpo reagiu por instinto, lembrando da sensação do teste anterior. Uma leveza subiu pelas pernas. O chão se afastou. Ele estava flutuando. Estável. No controle. Com o vento frio batendo nos tornozelos e levantando a barra da calça. A alguns metros. Calma. Inteligência artificial. Merda. Um candidato subiu rápido demais, girou como uma hélice e se chocou contra o solo com um som surdo e horrível. O pescoço estalou no impacto. O corpo ficou imóvel. Jacob engoliu em seco. Outro tentava se manter no ar, tremendo como se fosse quebrar a qualquer segundo. O instrutor cortou o fluxo dele manualmente. Barrado. Próximo. Um terceiro mal saiu do chão. O núcleo apagou. Falha número 1. Um oficial anotou, sem levantar os olhos. Jacob manteve o controle por 4, 5 segundos. Depois deslizou o corpo levemente para frente, depois para a esquerda, como se testasse o próprio eixo. O instrutor observou por um tempo mais longo do que o normal. Suficiente. Ele disse, anotando algo rápido. Jacob desceu de volta para o chão com um suspiro que nem percebeu que estava segurando. Segundo exercício. Tiro e controle. O barulho do campo de tiro parecia uma tempestade constante. Placas metálicas se erguiam do solo, algumas girando, outras avançando e recuando como presas vivas. Rajada simples. O instrutor ordenou. Jacob posicionou os pés. Puxou mana. Sentiu o núcleo vibrar, como se respirasse junto dele. A rajada saiu, iná, cortante, congelante, e atingiu o alvo com precisão. O impacto ecoou um baque seco pelo campo. O recuo mágico fez seu braço formigar, mas ele manteve firmeza. Concentrado. Agora explosivo. Jacob puxou mana de forma mais profunda. O peso da energia densa pressionou a palma da mão. Uma esfera translúcida se formou, pulsando. Ele lançou. A explosão foi menor que a de um projétil tradicional, mas o suficiente para arrancar faíscas e congelar a superfície do alvo num estalo gélido. O instrutor sequer piscou. Só anotou. Sempre anotava. Terceiro exercício. Defesa. Escudo frontal. Jacob hesitou. O escudo não era sobre atacar, era sobre confiar na própria mana para segurar algo que queria matá-lo. Ele respirou lentamente. Puxou mana como quem segrega um temor interno. A barreira surgiu. Fina como vidro. Levemente azulada. Tremulante, mas firme. O instrutor levantou o braço, segurava uma pistola semiautomática e descarregou o pente diretamente contra Jacob. O escudo cintilou, flexionou, mas segurou. A energia se dispersou em partículas de luz. Ao lado. Não. A barreira de outro candidato simplesmente se partiu como gelo frágil. As balas perfuram o corpo dele no peito e ele caiu para trás, inerte, sem vida.
Jacob manteve a postura. O braço tremia. Mas ele não deixaria ninguém perceber. O instrutor aproximou-se, o mediu com os olhos, escreveu mais algumas linhas na prancheta e disse, sem emoção: continue. Jacob inspirou, sentindo o ar frio cortar seus pulmões. O teste ainda não tinha acabado. E ele sabia, o pior ainda estava vindo. A sala da avaliação final era pequena e silenciosa, tão fechada que o ar parecia ficar preso no teto antes de descer de volta. 10 candidatos esperavam sentados em cadeiras alinhadas contra a parede. Ninguém falava muito, apenas respiravam fundo, mexiam nas mãos ou encaravam o chão como se ele pudesse oferecer alguma resposta. Jacob sentia o lugar diminuindo aos poucos, como se o teto baixasse 1 centímetro a cada minuto. Quando chamaram o nome dele, ele levantou devagar. O corpo ainda doía dos testes, mas a cabeça parecia mais pesada que os músculos. A porta da sala menor se abriu, iluminada por lâmpadas azuladas que deixavam tudo com um brilho frio. Ali dentro, 3 oficiais aguardavam atrás de uma mesa rígida, todos com uniformes pretos de detalhes dourados que refletiam o mínimo movimento. Eles folheavam documentos sem pressa, falando baixo entre si. Não explicavam nada. Apenas observavam, anotavam, avaliavam como se cada segundo fosse calculado. Jacob tentava manter a postura. Suas mãos estavam frias, e a respiração precisava ser controlada para não escapar trêmula. Uma das oficiais ergueu a prancheta, os olhos impassíveis. Eberhard, Jacob. A classificação mais alta da capital. Elegível para treinamento Erevo. Seleção aprovada. Jacob piscou devagar, como se o som tivesse chegado atrasado. A oficial continuou, sem alterar o tom. Designação: Academia Militar de Immeusran. Entrada ao amanhecer, Portão Norte. Alojamento provisório será disponibilizado em seguida. Ela voltou para os papéis. Para eles, aquilo era apenas mais um nome na lista. Para Jacob, o mundo tinha se deslocado um pouco para o lado. Ele fez uma reverência curta e saiu antes que suas pernas resolvessem parar. No corredor, Léo esperava sentado, meio torto na cadeira, com as pernas abertas e os braços apoiados nas coxas. Quando viu Jacob, levantou rápido demais, quase derrubando a cadeira. E aí? Fala comigo. Não enrola. Jacob abriu a boca, mas a voz não veio. Só soltou o ar. Léo ergueu as sobrancelhas, engoliu seco e deixou um sorriso lento surgir. Então, passou. Jacob confirmou com a cabeça. Devagar. Léo riu, mas o som saiu preso, como se tivesse travado na garganta. O brilho nos olhos dele aparecia e sumia, entre orgulho e medo. Immeusran. A mesma do Samuel. Cara, isso é grande demais. Sei lá, é surreal te ver indo pra lá. Jacob desviou o olhar. O peito apertou de um jeito estranho, como se alguém tivesse empurrado uma mão inteira por dentro dele. Léo percebeu, sempre percebia. Ele tocou o braço de Jacob, leve. Ei, olha pra mim um segundo. Jacob levantou os olhos. Eu tô feliz por você. Muito. Só. Léo respirou fundo, tentando ajeitar a voz. É rápido demais, entende? Ainda parece que a gente tava na fábrica ontem. Jacob tentou sorrir. O rosto doía. Pra onde você vai? Ele conseguiu perguntar. Léo passou a mão nos cabelos, nervoso. Academia Arcana de Falkenveiter, setor leste. O contrário de Immeusran. Focada em pesquisa avançada e todas aquelas coisas que só eu gosto. Ele riu sozinho, mas o riso era mais uma tentativa do que qualquer outra coisa. Então é isso. Vão arrancar o melhor de mim com livros e máquinas até eu virar pó. Ele fez um gesto exagerado. Mas relaxa, vou sobreviver. Sou teimoso demais para morrer estudando. Jacob bateu levemente no ombro dele, e Léo sorriu, mas dessa vez o sorriso era triste de verdade. Não vai esquecer do teu melhor amigo, né? Nem que eu tenha virado uma caveira na biblioteca. Jacob negou de imediato, a voz baixa. Nunca. Léo soltou um suspiro longo. Colocou as mãos nos bolsos, mas tirou uma delas rápido e segurou Jacob pelo casaco, o puxando um pouco para perto. Eu tô com medo. Não do lugar que vou, mas de a gente se perder. Você vai para onde morre gente grande. E eu vou para onde fazem as armas que matam gente grande. Sei lá, é estranho. Jacob respirou fundo. O cheiro da sala, misturado com poeira e metal, parecia mais forte naquele momento. Eu também tô com medo. Ele admitiu.
Léo deu um soco leve no peito dele, sem força nenhuma. Você vai ficar bem. Eu sei que vai. Se tem alguém que consegue sobreviver nesse mundo ferrado, é você. Ele tentou sorrir outra vez. E quando virar alguém importante, lembra que eu gosto de comida, mulheres gordinhas e cama macia. Jacob empurrou o ombro dele, rindo baixo, rouco. Idiota. Eu sou mesmo. Léo respondeu, mas a voz tinha ficado séria por dentro. Jacob, eu tô orgulhoso de você. Muito. Muito. E mesmo que doa pra caramba pensar que amanhã você já vai estar longe. O corredor estava frio. O vento entrava pela janela estreita e levantava um pouco da poeira do chão. Era como se o lugar inteiro segurasse a respiração junto com eles. Jacob sentiu algo se agitar dentro do peito. Medo, esperança, perda, tudo misturado. Eu vou te escrever. Ele disse, quase num sussurro. Léo assentiu rápido demais. Vou te cobrar cada carta. Ele puxou Jacob num abraço curto, mas firme. Um daqueles que tentam dizer mais do que as palavras. Jacob demorou um segundo para retribuir. Quando fez, apertou forte. Nenhum dos dois queria ser o primeiro a soltar. Quando se afastaram, Léo ficou parado, como se quisesse guardar aquele momento antes que o tempo levasse. Vai lá, Eberhard. Mostra para esses caras quem você é. Jacob virou de costas devagar. Os passos pareciam pesados, arrastando lembranças junto com o som. Antes que chegasse à esquina, ouviu Léo gritar, a voz firme apesar da emoção. E volta vivo, porra. Jacob levantou a mão sem olhar para trás. O vento frio bateu no rosto dele, trazendo o cheiro de fumaça das caldeiras e o toque metálico das máquinas mágicas funcionando ao longe. Ele caminhou até o fim do corredor, sentindo o coração dividido entre ficar e seguir. Mas o caminho à frente chamava mais alto. Em Melsran o aguardava. O futuro dos Erevos. A mesma trilha que Samuel seguiu. E Jacob sabia que não havia mais como recuar. O corredor que levava aos alojamentos provisórios era silencioso demais, como se o prédio inteiro segurasse o ar para não incomodar os recém-aprovados. Jacob caminhava seguindo um oficial que não falava nada, apenas gesticulava de vez em quando com movimentos secos. As paredes limpas, as lâmpadas azuladas e o piso brilhante criavam um contraste tão forte com a fábrica e a casa onde cresceu que parecia que ele tinha atravessado algum tipo de fronteira invisível. O oficial parou diante de uma porta metálica clara, digitou um código e abriu sem olhar para Jacob. Quarto provisório. Descanse até o amanhecer. Sua bolsa será entregue mais tarde. Ele entrou sozinho. O primeiro passo no carpete matou qualquer ruído. O tecido era tão macio que engoliu o peso das botas sem reclamar. Jacob ficou parado, sentindo o material ceder sob a sola como se fosse feito de espuma. A sala inteira brilhava, móveis de madeira polida, superfície lisa como vidro, espelhos limpos demais para alguém que cresceu enxergando seu próprio reflexo numa janela embaçada. Nada tinha poeira. Nada tinha cheiro de mofo. Nada precisava de remendo. Jacob fechou a porta com cuidado. O quarto parecia grande demais. Profundo demais. Ele não sabia onde colocar as mãos. Andou até a cama. Eram 2 colchões sobrepostos, lençóis brancos e travesseiros enormes. Ele tocou o tecido com a ponta dos dedos, sentindo a maciez que nunca tinha encostado antes. Era um tipo de conforto que irritava. Tudo ali parecia gritar que o mundo dele não era suficiente, que o Império podia oferecer coisas assim. Mas só para quem servisse de combustível. Ele respirou fundo, tentando afastar a náusea leve que subiu. Havia uma mesa lateral metálica, e sobre ela, um conjunto de botões e pequenas válvulas mágicas que controlavam a iluminação e a temperatura. Jacob passou o dedo por uma das superfícies e a luz mudou sozinha, deslizando para um tom mais quente. Ele recuou um passo, como se tivesse feito algo errado. Nunca tinha apertado nada que tivesse tanto valor. Um som leve tocou perto da porta, uma bandeja sendo deixada na entrada por um mensageiro rápido demais para ele ver. Jacob abriu e encontrou uma refeição tão colorida que parecia uma pintura. Frutas grandes, frescas, algumas que ele só tinha visto em revistas velhas, pão macio, gorduras brilhando, carne cheirosa, quente, coberta por um molho espesso. O cheiro tomou o quarto todo. Jacob sentiu o estômago apertar de um jeito estranho. Aquele não era um cheiro comum. Era o tipo de comida que não parecia real. Ele colocou a bandeja sobre a mesa e ficou olhando alguns segundos. O contraste do metal frio com o calor da comida fez surgir um vapor pequeno, como se o prato respirasse. Ele puxou uma cadeira, sentou e ficou parado mais um pouco, como se ainda esperasse alguém dizer que estava proibido. Depois, começou a comer.
Não tinha elegância nenhuma. Não tinha pausa. Ele comia como quem não sabia quando teria outra oportunidade. A carne desmanchava na boca, as frutas eram tão doces que pareciam artificiais. O pão era tão macio que quase se desfazia entre os dedos. Jacob não estava acostumado a aproveitar comida. Ele sempre só comia. Ali, era igual. A única diferença era a quantidade de sabores. E isso, em vez de aconchegar, o deixou desconfortável. Parou no meio de uma garfada e ficou olhando a própria mão. Os dedos tremiam levemente. Ele apoiou o cotovelo na mesa e respirou fundo, tentando controlar a sensação de que aquilo tudo era errado. Nada daquilo mudava o fato de que ele tinha sido escolhido para morrer. Quando terminou, afastou a bandeja e ficou sentado em silêncio por alguns minutos, sentindo o peso da comida no estômago e o peso da promessa nas costas. O quarto parecia ainda maior agora, ainda mais vazio. Sobre a cama, dobrado com cuidado, estava o uniforme provisório de cadete. Um cinza limpo, costura precisa, tecido espesso e leve ao mesmo tempo. Sob medida. Sem fios soltos. Sem rasgos. Sem remendos. Jacob tocou o casaco, passando o polegar pela gola rígida. Era bonito. Caro. Forte. Tudo que ele nunca teve motivo para vestir. E, ainda assim, aquilo o irritava. Parecia que o império estava tentando comprar o silêncio dele. Como se dissesse, não reclame. Olha o que damos para você. Mas Jacob sabia que nada daquilo pagava o preço de uma vida. Nem de 10. Nem de 100. Ele vestiu a calça devagar, sentindo o tecido se moldar ao corpo. O ajuste perfeito o deixou desconfortável, como se alguém tivesse medido cada parte dele sem que percebesse. O casaco deslizou com facilidade pelos braços, e por um momento ele se viu refletido no espelho ao lado da mesa. Por alguns segundos, não reconheceu o próprio reflexo. Parecia mais alto, mais sério, mais distante. Não mais um civil. E ainda não um soldado. Algo no meio. Algo que podia e seria moldado. Ele se aproximou do espelho e observou o rosto. Os olhos estavam cansados. A expressão, mais dura do que ele lembrava. O peso dos dias tinha deixado marcas que ele não tinha percebido. Jacob colocou as mãos nos bolsos da calça nova, sentindo o forro macio entre os dedos. Depois olhou para a cama grande, iluminada por lâmpadas suaves que criavam sombras longas no carpete. Ele não queria deitar ali. Não queria relaxar naquele quarto que não era dele. Não queria sentir que fazia parte daquele lugar, mesmo sempre ter desejado por aquilo. Mas o corpo estava exausto. E cedo demais ele teria que acordar e partir. Jacob apagou metade das luzes, deixando apenas um brilho fraco sobre a mesa. Tirou as botas e se sentou na beirada da cama, deixando o peso do corpo afundar o colchão. O tecido frio do lençol encostou na pele quente dos braços. Ele fechou os olhos devagar. A imagem da mãe chorando, de Lívia segurando suas mãos, de Léo rindo com lágrimas presas no canto dos olhos, tudo veio de uma vez. Um aperto forte tomou o peito, tão forte que ele precisou pressionar a palma contra o externo para respirar. Ele não chorou. Só respirou fundo, devagar, como tinha feito tantas vezes na vida quando o mundo parecia ficar pesado demais. Deitou por fim, sentindo o colchão envolvê-lo como um abraço que ele não queria. Olhou para o teto claro, para as linhas retas da arquitetura, para o brilho suave das lâmpadas. Sentiu o ar quente sair das ventilações, constante e confortável demais. Nada daquilo era real para ele. Nada daquilo era dele. Nada daquilo importava. Ele virou o rosto para o lado, fechando os olhos. E, quase sem perceber, adormeceu. Não porque o quarto era luxuoso, mas porque precisava sobreviver ao amanhecer. As batidas na porta arrancaram Jacob do sono como um golpe seco. Ele abriu os olhos num sobressalto, sem reconhecer o teto branco ou o colchão macio por alguns segundos. O quarto ainda estava mergulhado numa penumbra azulada. Do lado de fora, a neve batia contra a janela, empurrada por ventos fortes. Lá fora, o mundo ainda era noite. O relógio na parede marcava 5 horas. Ele se levantou devagar. O corpo doía de um jeito que não parecia físico, como se o cansaço tivesse se agarrado à alma. Caminhou até a porta arrastando as meias pelo carpete macio que ele ainda não conseguia aceitar. O ar quente do quarto contrastava com o frio que vazava discretamente pelas frestas da janela. Quando abriu a porta, parou. Uma jovem negra estava ali, perfeitamente alinhada em postura militar. O uniforme dela, um tom de cobre queimado, justo ao corpo, com detalhes negros, reluzia levemente sob a luz do corredor.
O contraste fazia os olhos verde-esmeralda dela parecerem ainda mais vívidos, atentos, quase brilhando. Ela segurava uma pequena caixa preta, como se fosse algo valioso. Cadete Berard. A voz dela era firme, mas não hostil. Jacob assentiu, ainda meio preso no sono. Soldado Marianne Afolayan, Corpo Administrativo de Operações Especiais. Ela deu um passo para dentro quando ele abriu mais a porta. Fui designada para entregar seus termos de ingresso e instruções pré-partida. Ele fechou a porta atrás deles. A soldado caminhou até a mesa com passos silenciosos. Quando colocou a caixa sobre a superfície, parecia que estava posicionando uma peça delicada. Academia Militar de Erevos em Meusa. Ela começou. Treina cadetes por 2 anos completos. Esse período inclui tática, combate aéreo, doutrina imperial, geopolítica, magia avançada e instruções diretas de campo. Jacob ouviu em silêncio. 2 anos longe de casa. Longe de sua mãe, tia e deu seu melhor amigo. Longe de tudo. Durante este período, continuou Marianne, abrindo a caixa, você receberá um salário mensal base de um cadete de elite. Como é Erevo, o valor é consideravelmente superior ao de um soldado comum. Jacob observou as folhas cuidadosamente dobradas dentro da caixa. As bordas douradas denunciavam importância. Ele não tocou antes de assinarmos, ela acrescentou, tirando um papel grosso, preciso confirmar a conta para transferência automática do soldo. O Império exige registro antes de embarcar. Jacob respirou fundo. E então, sem hesitar, quero dividir o salário. Marianne ergueu os olhos, surpresa. Dividir? Ele cruzou os braços, postura firme que ele nem percebia que tinha aprendido. Metade vai para minha mãe e para minha tia. Todo mês. A soldado anotou rápido, apenas um movimento do pulso. A outra metade, Jacob continuou, quero que seja distribuída no meu bairro. Como faziam para o meu irmão? Houve uma pausa. Marianne encarou Jacob como se estivesse avaliando o peso daquilo. Senhor, esse valor é muito alto. Está ciente de que sobrará pouco para o senhor? Jacob deu um pequeno sorriso, quase sem humor. Não preciso de muito. Só do suficiente para não passar fome. Já estou acostumado. A soldado inspirou fundo, quase imperceptível. Era raro ver alguém tão novo falando assim sem tremor na voz. E quanto deseja reservar para si? Jacob hesitou, depois ergueu 2 dedos. 10% está bom. Marianne piscou, surpresa genuína dessa vez. Ela ajeitou a postura, como se precisasse reorganizar os próprios pensamentos. Entendido, cadete. Vou registrar como ordem oficial. Ela completou as últimas anotações, depois empurrou a folha para ele assinar. Jacob segurou a caneta sem pressa. O metal era frio, polido demais. Ele assinou com cuidado, como se o nome dele pudesse se perder ali dentro. Marianne fechou a pasta. Suas instruções finais estão aqui dentro. Ela bateu de leve na caixa. Uniforme oficial de transporte, identificação, insígnias provisórias e carta de apresentação ao corpo de instrutores. Seu trem parte às 6h30. Um oficial virá escoltá-lo ao portão norte. Jacob assentiu. A soldado fez meia volta para ir embora, mas parou ao lado da porta. Cadete. A voz dela baixou um pouco. Eu raramente digo isso para alguém. Mas, você tem uma postura muito rara. Parece tranquilo, mas não acomodado. Isso é perigoso no lugar onde vai, mas é valioso. Continue assim. Ele não soube responder. Só fez um aceno leve. Marianne abriu a porta. O corredor estava novamente mergulhado no silêncio frio das madrugadas militares. Boa sorte em Meusa, disse ela. Nem todos têm o que é preciso. Talvez você tenha. E se foi. Jacob ficou alguns segundos olhando a porta fechada, sentindo o vazio do quarto aumentar. Sentou-se na cama. A caixa preta parecia um animal adormecido sobre a mesa, guardando um destino que não tinha retorno. Ele abriu devagar. O uniforme estava dobrado com uma precisão rígida. Cinza, limpo, elegante. O tecido era tão macio que parecia impossível ter sido feito para a guerra. Ele passou os dedos pela gola, sentindo a costura fina. No fundo da caixa, havia um envelope menor, lacre imperial prateado, papel grosso. Seu nome escrito à mão, Jacob Eberhard. Ele reconheceu. Era para ele enviar uma carta para sua família. O Império sempre enviava uma. Jacob passou o polegar pelo lacre, respirou fundo, e abriu. Querida mãe, querida tia Lívia, se vocês estão lendo isso, já estou a caminho de Meusa. Eu sei que não deu tempo de me despedir do jeito que vocês queriam. Talvez nem do jeito que eu queria. Eu sei que vocês estão com medo. Eu também estou. Mas quero que saibam de uma coisa antes de qualquer outra. Eu não estou indo embora de vocês. Eu estou indo por vocês. Prometo usar tudo que me deram: força, caráter, teimosia,
carinho, para voltar para casa. Sei que a vida não foi gentil com a gente, mas vocês sempre foram. E isso é bastante para eu seguir em frente. Salário que vou receber. Não quero guardá-lo só para mim. Já pedi para o Império enviar parte para vocês e parte para o nosso bairro. Samuel sempre fez isso. Eu também quero fazer. Eu nunca vou esquecer de onde vim. Nunca vou esquecer vocês. E, tia, por favor, cuide da minha mãe por mim. Ela finge que é forte, mas precisa de você mais do que fala. Volto assim que puder. Prometo tentar com tudo o que eu sou. Com amor, Jacob. Quando Jacob terminou de escrever, sentiu um calor subir pelo peito. Não chorou. Não fazia parte dele chorar. Mas deixou o ar sair devagar, como se estivesse segurando o mundo pelas bordas. Dobrou a carta com cuidado, colocando dentro do envelope e deixando sobre a mesa para alguém enviar ela. A hora estava chegando. E ele estava pronto. Mesmo que doesse. Mesmo que o destino fosse incerto. Mesmo que o Império tivesse planos que ele ainda não entendia. Jacob se levantou. E esperou o amanhecer nascer atrás da nevasca. Obrigado por ouvir até aqui. Se você curtiu, apoie o canal com um like, e se inscreve para não perder o próximo capítulo. Compartilhe com um amigo que gosta de fantasia sombria. Cada comentário e cada compartilhamento ajuda outros ouvintes a nos encontrar. Lembre-se, no campo de batalha nada termina de verdade. Novos inimigos se movem nas sombras, novas ordens estão a caminho, e a guerra continua avançando, porque, neste mundo, hesitar é morrer. Até a próxima, soldados. Nos vemos no próximo capítulo. Até lá, mantenha os fones por perto, porque o céu, às vezes, lembra o que a terra tenta esquecer.